Olá, boa noite, a paz de Cristo Jesus. Seja bem-vindo essa noite aos Minutinhos da Palavra de Vida. Hoje nós vamos estar falando lá na Palavra do Senhor em Salmos, capítulo 20, alguns versículos que vão dizer o seguinte: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Este salmo aqui é uma oração de Davi pela guerra. Deus ministrou ao meu coração essa semana sobre algo que a gente já falou aqui, inclusive na semana passada, né? Deus ministrou ao meu coração sobre medo. Isso mesmo, nós vamos estar falando essa noite sobre o medo, né? O que significa o medo, né? O medo, na verdade, é um estado que suscita na gente, né? Em decorrência de alguma consciência de perigo, ou seja, se sentir ameaçado. Então, no dicionário da língua portuguesa, medo significa isso. Na Bíblia, o medo significa o temor a Deus, né? Já que a gente sabe que o Senhor é o Todo-Poderoso e que o seu caminho é o correto, a gente tende a entender que a gente deve seguir as regras que o Senhor estabelece na sua palavra, né? Então, envolve mais a gente saber que a gente tem que obedecer a partir de agora, né? Quando a gente conhece a palavra, aos preceitos do Senhor. Quando a gente é criança, né? Eu não sei se você vai conseguir se lembrar, mas o que eu me lembro é que a gente tem vários medos de coisas assim que a gente ainda não sabe identificar muito bem, né? A gente tem medo do escuro, a gente tem medo de ficar sem o nosso pai, sem a nossa mãe, a gente tem uns medos que a gente não sabe ainda em que consiste, mas a gente sabe que a gente tem medo. De acordo com a nossa vivência, a gente vai crescendo, a gente vai começando a entender os medos que a gente tem de acordo com coisas que a gente vivencia. Por exemplo, a gente passou por algo e a gente não quer repetir, a gente não quer vir a passar nenhuma outra situação parecida, a gente vai se precavendo, evitando situações constrangedoras, por exemplo. A gente vai começando a ficar mais precavido, né, nas situações. E a gente sabe que é muito interessante porque quando a gente cresce, né, de acordo com que a gente vai crescendo, a gente vai sentindo uns medos mais consistentes de algo que a gente não quer repetir ou de algo que a gente tem medo porque a gente sabe que alguém já vivenciou, a gente não quer viver, né? E a gente acaba fazendo o quê? Vivendo uma vida insegura, né? Tendo vários tipos de situações e de medos que a gente guarda pra gente, mas a gente prefere viver sem eles, né? E nesse capítulo aqui 20, Davi, quando faz essa oração, ele ia passar por uma guerra, ou seja, ele poderia, né, vir a sofrer uma derrota. Então, já que ele iria passar, o que ele fez? Ele orou antes de passar, né, por essa guerra. E é interessante que quando a gente vai vivendo, né, vivenciando situações também de guerra, ou de repente uma traição, de repente uma enfermidade, a gente vai querendo fazer o quê? Se precaver, né, de todos esses medos que a gente tem. E a gente sabe que, mesmo assim, nada nos isenta de passar o que a gente precisa passar, né? Ainda mais quando a gente é servo de Deus, a gente entende que tem coisas que na nossa vida a gente precisa passar para a gente crescer, para a gente ter experiência, para a gente poder ajudar outras pessoas. E eu queria compartilhar com vocês esse momento, né, de medo que eu passei antes de estar aqui no Japão. Quem são os meus amigos sabem que eu passei por uma situação bem complicada, porque, na verdade, eu não me imaginava, né, no Japão. Eu sabia que um dia viria aqui, poderia vir a estar aqui, nem que fosse a passeio, mas quando eu conversava com meu marido sobre essa situação, porque ele queria vir para cá, né, eu não conseguia, na verdade, conversar com ele, né. Todas as vezes que ele me chamava para conversar sobre o Japão, na verdade a gente se desentendia bem feio, bem complicado para poder a gente chegar aqui. Ou seja, e depois eu fui entendendo aquele medo. Na verdade, eu não sabia o que eu sentia, porque eu estava num lugar que era a minha zona de conforto, eu tinha as coisas todas ali como o meu mundo, né? Então, quando aconteceu essa situação, o que eu comecei a me sentir? Quando ele começava a falar aquilo, eu começava a sentir dores, e eu começava a ficar extremamente irritada, e a gente não conseguia falar a mesma língua. Enfim, oramos, ele veio para cá, para o Japão, continuamos em oração. Chegou o tempo de eu vir, né? Porque ele veio a trabalho, ele veio contratado, então chegou esse tempo. Antes de a gente pisar aqui no Japão, a gente ainda passou por uma situação bem pior, porque a gente acabou tendo uma situação em Amsterdã que a gente não conseguiu entrar no Japão. Então, foram 2 viagens que nós fizemos. Mas, enfim, não quero me ater a essa parte, quero me ater à entrada aqui no Japão, né? Depois que aconteceu isso,
né, que a gente ficou lá, a gente entrou em oração todos os dias, né, para que nós conseguíssemos chegar aqui. E Deus enviou pessoas para poder nos ajudar. Inclusive também, Deus, quando a gente conseguiu marcar a próxima data, Deus me orientou a não falar nada para ninguém, nem da minha família, quando eu entraria aqui. Porque a gente estava movimentando o mundo espiritual, ou seja, a gente estava em guerra. Enfim, eu tinha muitas crises de ansiedade, né, na madrugada. Eu sei que era Deus me chamando para orar, e mesmo assim meu subconsciente também estava muito apreensivo, né? Eu estava muito preocupada com algumas questões, mesmo orando, e coisas também que eu não queria preocupá-lo aqui no Japão, ele estando longe, né? Então foram várias coisas, né, que aconteceram, mas enfim, eu consegui chegar até aqui com a minha família. Agora já estamos aqui 1 ano e 4 meses, né? Mas o que eu queria falar com você? Mesmo que Deus não fale para você algo que você tem que fazer, mas você sabe que você precisa fazer, né? Faça. Não deixa que o medo paralise você. Porque o medo, ele vem de uma tal forma que ele nos faz sentir dor. Dor de verdade no nosso corpo, na nossa alma, né? E o medo também, ele pode nos paralisar, né? Aí eu lembro da história do profeta Elias, né? Que o que aconteceu? Depois de ter derrotado aqueles profetas de Baal, eles terem sido mortos, enfim, ter acontecido tantas coisas na vida de Elias, de bênção, né? Por uma ameaça de morte de Jezabel, o que ele faz? Ele se esconde na caverna. Ainda bem que o Senhor foi lá e resgatou Elias, né? Através das medidas necessárias que ele teve que utilizar ali para demonstrar a Elias a sua preocupação, seu amor, seu zelo, né? Mas às vezes a gente não vive os planos e projetos que Deus tem para nós por medo, né? Mas eu quero te encorajar a não fazer isso. Eu vim aqui contar esse testemunho nesses minutinhos da palavra de vida para que você entenda que o mais importante que você pode fazer é viver os planos de Deus, né? Independente dos seus medos, das suas preocupações, porque foi o que aconteceu comigo, né? Depois de 45 anos vivendo no Brasil, estando no Brasil com toda a minha família, estando na minha casa, com as minhas coisas, com tudo direitinho, né? Eu tinha um certo conforto também no Brasil, graças a Deus, né? Morava perto dos meus familiares, tinha tudo ali, meus amigos, minha igreja, e Deus foi lá e me tirou do Brasil para esse novo tempo, que eu tenho entendido por que Deus tem me trazido, não só para viver as maravilhas que Ele tem, porque quando Deus faz, Ele faz de uma maneira perfeita. Você vive coisas maravilhosas, Ele trata você e Ele também utiliza a gente para a sua obra. E eu tenho visto Deus tratar comigo de maneira muito específica, muito especial também, né? Então, esse minutinhos da palavra de vida hoje, eu queria encorajar você a não retroceder e não temer o que o Senhor tem para ti. Porque a gente sabe que às vezes é muito maior do que a gente mesmo se acha, ou mesmo o que a gente queira imaginar, né? Porque a gente sabe que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos, do que nossos objetivos. Ele olha para nós e ele nos vê muito além do que a gente mesmo se vê, né? E ele sabe que ele vai nos capacitando na medida da caminhada, né? Então eu queria encorajar você a não retroceder, a ir avante, mesmo que você sinta medo, mesmo que você se preocupe com o dia de amanhã, o Senhor é quem nos sustenta e quem nos direciona. Nessa noite, que o Espírito Santo possa fazer você entender o que ele tem para você e ver você viver. E que em nome de Jesus você venha viver o que Deus tem para você. Porque com certeza, eu creio que assim como eu tenho vivido, você não vai se arrepender jamais de viver os planos de Deus. Porque são lutas, são adversidades, mas todas elas chegando para te fazer uma pessoa nova, uma pessoa capaz, uma pessoa crescida em Deus. Porque Deus, ele faz assim, ele trabalha em nós de uma maneira completa. E às vezes, ele ainda engloba, como no meu caso, né? Ele engloba a nossa família, todos nós crescemos juntos, né? Então que nessa noite o Espírito Santo possa te abençoar, falar ao seu coração e que você, em nome de Jesus, agarre a oportunidade que Deus colocar nas suas mãos. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe.